Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar hoje aqui da parte processual da lei de drogas. Fiquem atentos, esperem que gostem. Trouxemos aqui algumas questões. A lei é muito fácil, tá legal? Ninguém vai errar. Se prestou atenção no primeiro encontro, no segundo e nesse final aqui, você vai gabaritar, ok? São cerca de 30 questões aí, tem que acertar pelo menos 29 para estar no padrão para passar. Valeu? Então a gente se encontra agora. Uma boa aula a todos. Tchau, tchau. Fala, meus amigos, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, boa madrugada, boa noite, bom feriado, o dia que você estiver nos assistindo. Peço a sua atenção, vamos tratar agora para finalizar o nosso tema da lei de drogas. Bastante extensa, né, pessoal? Mas é uma lei bem fácil. Se você focar ali na jurisprudência e na leitura seca da lei, tranquilo, não tem erro nenhum, legal? Então todas as aulas que nós estamos ministrando, você vai gabaritar. Assim a gente espera. Vamos tratar agora da parte processual da lei antidrogas, pessoal. 11.343 de 2006. Ao final, traremos questões. Já falei, de 30 questões em média, 29 você tem que acertar. Tá ok? Então vem comigo aqui para a tela. Vou deixar aqui para quem não conhece aqui o nosso Instagram. Prof. Diego Henrique, delegado da PCDF, ok, pessoal? Então vamos tratar aqui da parte processual da lei. Laudo preliminar. Pode voltar comigo na tela. Laudo preliminar, pessoal. Para que serve o laudo preliminar? Já chegamos a comentar de alguns julgados envolvendo o laudo preliminar, que em algumas hipóteses ele pode inclusive substituir a ausência do laudo definitivo, tranquilamente. Mas para que serve o laudo preliminar? Primeira coisa, ele tem que me falar qual é a natureza da droga e qual é a sua quantidade. Qual é a natureza e qual é a sua quantidade. Feito isso, pessoal, constatando a natureza de droga e também a sua quantidade, permite que o delegado de polícia lavre o auto de prisão em flagrante, tranquilo. Ou termo circunstanciado. Por exemplo, o artigo 28 exige sim a feitura do laudo. Tranquilo, pessoal? Então fica muito certo isso. Fez a lavratura do APF, segue para o Ministério Público. O MP, com base no laudo provisório, pode oferecer a denúncia. E o juiz pode receber? Sim. Presentes os pressupostos do artigo 41 do CPP, o juiz recebe a denúncia tranquilamente. Legal? Tudo com base no laudo provisório. Professor, e se o laudo mudar? É justamente, Juninho, por isso que ele se chama provisório. Legal? Mas nós vimos que se feito por perito oficial e dada a ausência lá na frente do laudo definitivo, mas o laudo provisório for forte e suficiente, ele serve sim, inclusive, para condenação. Porque, como regra, a condenação exige o laudo definitivo. Portanto, vem comigo na tela, coloca no seu caderno o seguinte: o laudo preliminar verifica a natureza e quantidade da droga. Ele serve para auto de prisão em flagrante, oferecimento da denúncia e recebimento da denúncia. Aí eu pergunto, cabe condenação com base em laudo preliminar? Por exemplo, e se o laudo definitivo for juntado posteriormente à sentença? Esse primeiro aqui nós já vimos que é possível, tratamos outrora. E essa juntada posterior do laudo definitivo, olha, nesse caso aqui existiu o laudo definitivo, mas foi juntado posterior à sentença. Isso fere a ampla defesa, pessoal? Coloque no seu caderno que para o STF, a juntada extemporânea, fora do tempo, não acarreta por si só a nulidade, ou seja, exige que seja demonstrado o prejuízo para o réu. É uma nulidade relativa. STJ, da mesma forma. Volta comigo. Se é nulidade relativa, pessoal, tem que ser alegada em momento oportuno e tem que ser demonstrado o prejuízo ao réu.
Ah, olha, o laudo definitivo constatou a mesma coisa que o provisório. Não teve prejuízo algum nesse caso, pessoal. Se foi a mesma viabilidade, a defesa teve todas as possibilidades possíveis de exercer sua ampla defesa, o seu contraditório. Se não foi satisfatório, foi porque o Ministério Público foi melhor. Sendo melhor, o juiz condenou. Sem problema algum, a juntada extemporânea. Tá legal? Volta comigo aqui na tela. Trago uma observação aqui, pessoal. Houve um julgado do STJ, antigo, minoritário, tá? Isolado, ilhado, falando que é caso de nulidade absoluta. Professor, eu levo isso para a prova? Jamais. A não ser que o seu examinador pergunte. Já houve um caso em que o STJ... Aí, beleza. Do contrário, a gente fica com essa parte superior. Cabe a aplicação de instrumentos de proteção a testemunhas da Lei 9807 de 99 em crime de tráfico de drogas? Volta comigo. Cabe ou não, pessoal? O aluno Juninho já fala cabe, mas a pergunta, veja bem, ela não pergunta apenas se cabe. Ela pergunta o seguinte: cabe com previsão expressa na lei antidrogas? A Lei 11.343 prevê expressamente a possibilidade de proteção à testemunha, utilização daqueles instrumentos? Sim ou não, pessoal? Vem comigo na tela, tranquila, tá? Artigo 49, tratando-se de condutas tipificadas nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas. Atenção, não fala aqui 33, parágrafo 2º, não fala 33, parágrafo 3º, aqui é aquele de induzir, aqui é o de juntos consumirem, não fala o 38, que é o de prescrever, e não fala o do 39, que é o de conduzir embarcação aeronaves, que é um avião. Lembrando que se for um carrinho, a gente vai lá pro 306 do CTB. Tranquilo, né, pessoal? Questão fácil. Volta comigo. Prazo para conclusão de inquérito policial. Se você erra na prova uma questão de prazo para conclusão de inquérito, pegue as suas coisas e saia no meio da prova. Fala, desisto, estou fora. Questão decoreba, pessoal. Decoreba. No CPP, qual que é o prazo para concluir o inquérito policial? Se você observar bem, primeiro você tem que diferenciar se o réu está preso, se o réu está solto. Em estando preso, 10 dias improrrogáveis. Em estando solto, 30 dias prorrogáveis. Agora veja bem, a gente vai falar que ele pode ser prorrogável? Pode. Quantas vezes pode ser prorrogável com o réu solto? Aqui o professor Renato Brasileiro faz uma brincadeira. Ele fala que é o inquérito policial ao, mas é ao. Olha, vem comigo na tela. Inquérito policial ao. Você não vai colocar isso na sua prova, mas é o seguinte: o delegado pede prazo, o promotor concorda, o juiz retorna os autos. O delegado pediu 90 dias. É o prazo que o juiz fixar, tranquilo. Juiz fixou 90 dias. Delegado em 90 dias não concluiu o inquérito. Ele manda de novo para o juiz, que abre vista para o MP. O MP concorda com a dilatação do prazo, manda para o juiz, ele retorna para o delegado por mais 90 dias. E por aí vai, ou pelo prazo que ele fixar. Às vezes o juiz coloca 30, às vezes 60. A questão é, veja, o inquérito vai do delegado ao MP, ao juiz, né, pessoal? Aquela portaria da CJF aí vem sendo questionada, apesar de ainda estar sendo aplicada. Vou explicar isso aqui para os senhores, só terminar aqui. Delegado ao juiz, juiz ao MP, aí o MP concorda, volta e vai para o delegado. E fica nesse ao até o infinito, até ser encerrado o inquérito. Pode voltar comigo. Tem um ponto interessante aqui, pessoal, que eu vou fazer um acréscimo para vocês. Veja, réu preso, improrrogável. Réu solto, prorrogável. Isso na Justiça Comum Estadual.
Legal? Por quê, professor? Porque se for na Justiça Comum Federal, crimes federais, réu preso, você vai colocar 15 dias prorrogáveis. Réu solto, mesma coisa. Aí aplica igual a estadual. Perceba agora, o inquérito policial, eu vou relatar, artigo 10, parágrafo 1º da nossa Lei Penal Adjetiva. Que lei é essa, professor? Lei Penal Adjetiva é o CPP. Eu envio os autos ao juiz. Ok. Eu posso enviar diretamente, tramitar esse inquérito diretamente ao MP e o MP diretamente ao delegado, fazer essa tramitação direta sem intervenção do judiciário, salvo, claro, se tiver necessidade de alguma cláusula de reserva de jurisdição, como interceptação telefônica, uma busca e apreensão. Do contrário, eu posso ficar fazendo esse trâmite direto, polícia, MP? Cuidado, cuidado. Quando o STF foi instado a se manifestar, ele entendeu que é inconstitucional essa previsão. Aí vem o peguinha bom para a sua prova. Essa inconstitucionalidade, ela vai ferir qual tipo de competência lá? Para legislar privativamente, sim ou não? Porque compete à União legislar privativamente sobre processo penal. Pergunto a você, pessoal. Fere esse artigo 22 lá, se for olhar o 22, inciso 1º da Constituição. Fere essa tramitação direta? Não. Não por quê? Porque inquérito policial não é processo. O inquérito policial é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo conduzido pela autoridade policial que visa angariar elementos informativos, excepcionalmente provas, né? No caso, por exemplo, de cautelares, não repetíveis ou antecipadas, com o fim de subsidiar uma possível ação penal, seja pelo oferecimento da denúncia do Ministério Público, seja pelo oferecimento de uma queixa-crime de um querelante. Perceba comigo, o inquérito policial não é um processo, ele é um procedimento. Se ele é um procedimento, ele sai da competência privativa e vai para a competência concorrente. A competência concorrente, pessoal, cabe à União legislar sobre norma geral, caráter geral. E o caráter específico dos estados tem que obedecer essa regra geral, não pode destoar dela. Eu pergunto a vocês, já que é procedimento e a competência concorrente, perceba comigo, existe previsão geral de que esse inquérito tem que ser tramitado do delegado para o juiz? Sim. O artigo 10, parágrafo 1º, nesse sentido, aponta que o inquérito vai para o juiz e não para o MP. Portanto, constituições estaduais que prevêem outras normas, essa tramitação direta, a inconstitucionalidade não será da competência privativa do artigo 22, mas sim da competência concorrente. Atente-se a isso. Qualquer um que você perguntar vai dar uma de Juninho e vai colocar que fere a competência concorrente. Se eu fosse o examinador, seria maldoso. E eu colocaria que é inconstitucional e blá, 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 e colocaria competência concorrente. E você certamente iria rodar. Não vai mais, porque prestou atenção na nossa aula. Retomo o tema agora. Beleza. Prazo de inquérito policial. Vamos ficar na Justiça Comum Estadual. 10 dias, prorrogáveis por mais quanto? Por nenhum. Nenhum, Juninho. É improrrogável na Justiça Comum Estadual. Agora, réu solto, 30 e pode ser prorrogável, o juiz vai fixando o tempo. Tem casos que ele bota 30, tem casos que ele bota 60, 90, o tempo que ele quiser. Ele é o dono, ele é o garante das regras do jogo. Tá legal? Tem uma situação que Giacomelli chama de donismo processual, que é aquele juiz que é muito atuante. Ele fala assim: o jogo é meu, o inquérito é meu, a ação penal é minha. Todas as regras do jogo são deles. Aí ele fala essa ideia de donismo processual, caso você queira colocar na sua prova para tirar aquela onda. Professor, e qual seria o prazo, então, na lei de drogas? Veja, eu já vi uma questão numa prova, falou assim: é possível, por previsão legal, que um prazo do inquérito tramite por 180 dias. Sim ou não? Você vai falar, pô, não tem 180 dias. A não ser que fique prorrogando várias e várias vezes. Mas com previsão legal de 180, não tem. Não tem. Tem. A lei de drogas, pessoal, ela vai prever que se for réu preso, são 10 dias ou 15, nenhum. São 30 dias para réu preso e 90 dias para réu solto. Olha a elasticidade. Olha a diferença se comparado com a Justiça Comum Estadual. Essa especialidade da lei de drogas traz 30 para réu preso, 90 para réu solto. E aqui prorroga-se nos dois, duplica-se o prazo.
Se o prazo será duplicado, 30 dias vira 60, 90 dias vira 180, questão correta. Se você errar essa questão de prazo de inquérito na lei de droga, pegue a sua trouxinha e saia, porque é uma questão dada, você não pode errar, tá legal? Vem comigo para a tela então. 30 dias podendo ser duplicado, 60. Solto, 90 dias podendo ser duplicado, 180. Ficou tranquilo? E lembre-se, na justiça comum, 10 mais 10 não. Aqui na estadual, porque não prorroga. Isso aqui réu preso. Se for réu solto, 30 mais e pode prorrogar e o juiz fixa o tempo. Volta comigo. E o prazo para oferecer denúncia? Quando você vai lá para o CPP, você vai colocar 5 e 15. Isso aí até o Juninho, nível easy, sabe. É nível easy, tá, pessoal? Porque um dia o professor falou nível easy, aí vários colegas mandaram mensagem. Não é easy, professor, é easy. Questão nível easy, pessoal. Vem comigo na tela. Prazo para oferecer denúncia. O Juninho sempre grava 5 e 15. Tranquilo, réu preso, réu solto. Tranquilo. Mas a lei de drogas é diferente. Pode voltar para cá. Se o réu preso na lei de drogas, qual seria o prazo? Se você for para a justiça comum, tá lá 5. Estadual, CPP, geral. MP tem 5 dias. Depois do MP tem 15 dias se for solto. E se for na lei de drogas, 10 dias preso. Tá, professor? 10 dias. 10 dias. Prorrogável por mais quanto? Não tem prorrogação nenhuma, Juju. Nenhuma. E réu solto, professor? Qual é o prazo? Bem, se o réu preso são 10 dias, réu solto serão quantos? Vem comigo na tela. O mesmo prazo, tá legal, pessoal? O mesmo prazo. Aqui eu já tinha colocado, você nem escrever, né? Grave isso pra você não errar, pessoal. Tá legal? Apesar de ter gente que discorda. Volta comigo. Número de testemunhas. Número de testemunhas. Questão dada. Procedimento comum normal ali. 8. Tranquilo. Procedimento comum, quando eu falo normal, eu estou me referindo ao procedimento comum ordinário. 8. Procedimento comum sumário. 5. Procedimento comum sumaríssimo. Divergência. Mas se eu fosse você na sua prova, eu colocaria 3. Tá legal? Legal. Júri, primeira fase. 8. Segunda fase. 5. Legal. E a lei de drogas, comigo na tela. Aqui o CPP prevê 8. Lei de drogas, 5. A LAD é lei antidrogas, tá, pessoal? 5. Essa questão aqui, pessoal, se você perguntar para qualquer pessoa, ele não vai saber te responder. O básico, talvez até responda, que a regra, a audiência será marcada, essa audiência una de instrução e julgamento, 30 dias contados do recebimento da denúncia. Volta para mim. Essa audiência tem que se realizar 30 dias após o recebimento da denúncia. Mas a lei prevê alguma exceção? A lei prevê algum caso assim, olha, nesse caso aqui não serão 30 dias não. Esse caso aqui pode botar aí 90 dias. Tem um caso, pessoal, previsto expressamente na lei. Expressamente na lei. Grave o 30 dias, tranquilo. Mas vem comigo na tela, anote essa pequena exceção. O prazo será de 90 dias quando for determinada a realização de avaliação para testar dependência de drogas. Grave essa exceção. Grave essa exceção. Agora vem um tema que já está mais batido, meu amigo. Isso aqui dá até dó se o examinador perguntar. Mas sempre ele pergunta, porque tem sempre um Juninho sênior que consegue errar isso aqui. Volta comigo na tela. O artigo 57, pessoal, vai prever que o interrogatório do réu é o primeiro ato da instrução criminal. Primeiro ato, primeiro. O juiz começa ouvindo o réu. Pergunto para você, pessoal, isso fere a ampla defesa? Veja, o réu, ele tem que saber tudo o que está acontecendo para aí sim ele poder ser interrogado. Houve uma mudança no artigo 400 e seguintes do CPP que passou a prever que o interrogatório é o último ato da audiência. É o último ato da instrução criminal. Pergunto a você, qual é mais benéfico ao réu? Ser ouvido por último ou ser ouvido primeiro? Veja, vou ser ouvido primeiro. Não, vou confessar aqui, porque... Vou confessar. Não fui eu que matei mesmo.
matei, vamos botar do roubo. Fui eu quem roubei. Eu roubei esse cara. Beleza. Tranquilo. Aí vamos ouvir a vítima. Você lembra quem te assaltou? Não. Você é capaz de reconhecer? Não. E as testemunhas? Testemunha, você viu o assalto? Olha, eu não me lembro. Não sei se é parecido com esse cara, não me lembro, não me recordo. Todas as provas ali que seriam produzidas na audiências levam à dúvida, à incerteza ou mesmo a negativa de autoria. Mas de início o cara lá confessou e detalhou todos os fatos. Qual é o risco do juiz condenar? Talvez o juiz é livre para decidir, é o livre convencimento motivado, certo? Não existe mais a tarifação das provas, a prova legal tarifada, onde cada prova tinha o seu valor. Nessa época, a confissão valia inclusive 10 pontos, por exemplo. Seria a rainha das provas. Ao contrário, prostituta das provas, que é a famosa testemunha, diga-se prostituta das provas porque tem aquela testemunha de videira, aquela testemunha que você fala, ó, eu quero que você diga que estava naquele lugar, que você viu isso, que você viu aquilo. Então tinha um risco muito grande, e aí dava-se um valor muito grande à própria confissão do indivíduo. Agora mudou. Agora veja o segundo exemplo. Chega a testemunha, chega a vítima, olha, não me recordo quem me assaltou. Testemunha, testemunha da acusação, não me recordo. Testemunha da defesa, olha, não me recordo, mas ele é um bom moço. Qual é o nome que se dá a esse testemunho que você vai só para falar que o réuzinho é um menino bom, é um menino abençoado, é um bom pai de família? Qual é o nome dessa testemunha? Coloque no seu caderno. Testemunha de beatificação ou testemunha abonatória. Legal? Tranquilo, né, pessoal? Essas expressões. Vejam, agora ele tem todo aquele arcabouço ali percebendo que está tudo a favor dele. Quando ele vai ser ouvido, ele vira para o juiz, não foi Joe. Joe nada cometeu. Ou seja, eu não cometi nada. Não foi eu quem assaltou. Veja, quando ele foi o primeiro a ser ouvido, ele já chegou falando, fui eu. Agora ele viu todas as provas ali, presenciou no seu direito de audiência, no seu direito de presença, ele vira e fala, não fui eu. Pronto. Agora o juiz tem todas as posições contrárias à acusação. Qual vai ser o resultado prático? Absolvição. Então, isso é mais benéfico ao réu. Porém, algumas leis acabavam prevendo o interrogatório como primeiro ato. É o caso da lei de drogas, ou é o caso do Código Penal Militar, ou é o caso do procedimento originário dos tribunais. O que o STF vem e fala? Olha, a partir da decisão X, todo e qualquer interrogatório é o último ato da instrução. Seja para qualquer crime que esteja sendo apurado. Coloque isso no seu caderno. Portanto, inclusive na lei de drogas, apesar de a lei escrever, constar que é o primeiro ato, o STF entende que é o último ato. E Juninho, cuidado. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e a galera erra por desatenção. Se eu virar para você e falar assim, doutor, o interrogatório é o último ato do processo, o Juninho vai colocar que sim. Não, Juninho. Ele é o último ato da instrução processual. Depois ainda tem a sentença. Então quer dizer que o juiz sentencia, ó, você está condenado. Agora vem cá para eu te interrogar. Cuidado então, fique atento. É o último ato da instrução e não o último ato do processo. Eu te garanto, mande um zap aí pro coleguinha que estuda, colocando, o STF passou a entender que o interrogatório na lei de drogas é o último ato do processo, ponto. Ele vai dizer que está correto, vai estar crente que está atualizado. Está atualizado, mas não está sabendo interpretar, ok? Então vem comigo na tela aqui. Coloque então no seu caderno, artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao MP e ao defensor para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10. Depois vocês olhem na lei de abuso de autoridade, que esse prazo aqui é diferente, tá, pessoal? Diferente. Perceba então que aqui o interrogatório é o primeiro ato, mas olha o que o STF vem e fala. O STF, modulando os efeitos da decisão, entendeu que só se tornou obrigatória a partir da data de publicação da ata do referido julgamento. Ou seja, a partir desse dia aqui, ó, nesse julgamento, a partir desse dia, todo interrogatório é o último ato. Todo interrogatório.
O STJ veio seguir o mesmo entendimento. E perceba, instrução criminal processual. Não é o último ato do processo, pessoal. Uma observação. A partir daqui, beleza. 11/3. Norma processual, aplicação imediata. Se o processo estiver rolando, vai ser o último a ser ouvido. Tá, mas e o que aconteceu antes? Os interrogatórios. Volta comigo. Todos os interrogatórios ocorridos antes dessa data são válidos. Tá legal? Tranquilo, todos são válidos. Professor, mas se quiser fazer um novo interrogatório? Pode sim, não há problema algum. Volta comigo para a tela. Então a gente mata aqui a parte do interrogatório. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Não acredito que alguém consegue errar isso. Pode voltar comigo. Pessoal, destruição de drogas, destruição de plantação. O professor pede uma atenção aos senhores agora. Não é uma tensão, e sim uma atenção, a devida atenção, porque isso aqui cai muito em prova. E é um detalhe assim, se você não tiver muito atento, você cai no peguinho. Tá legal? Então vou pedir atenção a vocês. Vou falar bem tranquilo aqui. Lembre-se que drogas encontradas na planta, por exemplo, plantação de droga, plantou em 1%, você vai ficar com 99% e a União vai expropriar 1%. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Vamos fazer uma breve revisão. Tá errado por quê? Porque você vai perder 100%. Legal. Se são dois proprietários e um plantou droga e o outro sequer sabia, ele vai rodar. E depois ele que entra com uma ação de indenização contra o coleguinha. Tranquilo também. Aquele outro ponto, sempre que houver essa plantação de drogas, o proprietário vai perder suas terras ali, sim ou não? Cuidado. Lembre-se que se ele atuou com culpa em vigilando ou em eligendo, ele vai perder também. Agora, se ele conseguir demonstrar que ele não atuou nem com culpa em vigilando, nem com culpa em eligendo, e obviamente nem com dolo, ele consegue afastar essa presunção e nesse caso não haverá a expropriação. Tranquilo isso, né, pessoal? Então vem comigo para a tela, vamos para a parte mais importante. Professor, para que você fez tabela? Para você não errar, Juju. Juju é Juninho de forma carinhosa, tá legal? Então vamos lá. Você vai memorizar o artigo 50 e 50A da Lei 11.343 de 2006. Você vai memorizar esses dois. Com relação à destruição de plantação, você vai memorizar o 32. Perceba, vai haver diferença. Vai haver diferença. Primeiro ponto. Tudo foi alterado com essa lei aqui em 2014, a 12.961. Precisa saber do número dessa lei? Não, Júnior, porque ela já lançou a alteração na lei de drogas. Estou sendo avisado aqui que já está para encerrar o bloco. Então, como isso aqui é um tema um pouco complexo, nós vamos tomar um cafezinho, pode voltar comigo. Vamos tomar um cafezinho aí, faltam 2 minutos. Então, vamos dar uma pausa agora, a gente toma um café e já retorna aí para detonar com esse assunto. E daqui a pouco já começam as questões e vamos nessa, vamos detonar, vamos ser aprovado, vamos virar polícia. Valeu? A gente volta já.
Fala pessoal, bola em jogo, vamos jogar, vamos virar policiais, né? Vamos virar polícia, vamos bombar essa hashtag aí nas redes sociais. Percebam pessoal, matéria agora super, ultra, mega, power blaster importante, tá legal? Vem comigo aqui pra tela. Vai haver diferença entre destruição de drogas e destruição de plantação. É a mesma coisa, professor? Não, Júnior, não. A lei previu de formas diferentes. Volta comigo. Vamos começar primeiro com destruição de drogas. Primeira coisa que você tem que saber e anote no seu caderno. Precisa de autorização judicial? Vamos pela letra da lei. Precisa ou não? Pense assim. Se houve flagrante, ou seja, prendeu o cara em flagrante, para destruir essa droga, precisa de autorização judicial. Não houve flagrante? Não precisa de autorização judicial. Por quê, professor? Porque o legislador assim previu. Legal? Não é preveu, é previu. Vem comigo para a tela. Então coloque no seu caderno primeiro. Com flagrante. Faça essa tabelinha, não vou nem ficar riscando, pessoal, para ficar bonitinho aí de vocês olharem. Com flagrante, precisa de autorização judicial? Yes. Sim. Qual que é o prazo? Você vai colocar 15 dias. Aqui está sem flagrante, não precisa, falamos. Qual que é o prazo? 15 dias da autorização. Por que está em verde? Porque sem flagrante é diferente. Sem flagrante são 15 dias da apreensão. Faça essa tabelinha. Perceba que isso aqui você não erra mais. Você não erra mais. Cole na porta do seu banheiro, cole na porta do seu quarto, ao lado da sua cama. Você não vai errar mais. Professor, colo só a parte de cima ou cola de baixo também? Meu Deus. Vamos lá. Destruição da plantação, de plantação. Volta comigo. Aqui é um pouco diferente, pessoal. Eu fiz a tabelinha porque eu detalhei todos os detalhes. Detalhei todos os detalhes para ficar facinho para você entender. Eu garanto que com a impressão dessa tabela, das duas, tá, Júnior? Com a impressão dessas duas tabelas, você não vai errar questão. Eu trouxe ao final algumas questões e o senhor perceberá, a senhora perceberá que isso cai sim em prova. Tá legal? Vem comigo para a tela então. Anote no seu caderno dessa forma como está aqui. Ao contrário da destruição de drogas, que é o 50 e 50A, essa aqui é o artigo 32. Primeiro ponto. Quem destruirá? Quem? Eu, garoto, o delegado de polícia. Qual é a forma da destruição? Isso aqui é batido, pessoal. Se cai em prova, volta comigo. Se cair em prova questão envolvendo como será destruído, a droga é incinerada. É muito tranquilo isso. Quem destrói? Delegado de polícia. Não é o juiz, tá legal? Volta comigo aqui para a tela. Então a forma será incineração. E qual que é o prazo, professor? Aqui eu peço atenção a vocês. Atenção a vocês. Qual que é o prazo? Olha só. Volta aqui comigo para a tela. Destruição imediata. Perceba, destruição de drogas com flagrante, 15 dias com autorização judicial. Sem flagrante, 15 dias sem autorização judicial. Com flagrante, 15 dias e no outro também 15 dias. Um com e o sem autorização judicial. Cuidado, que um é da autorização, o outro da apreensão. Aí quando você vai para a plantação, a destruição é imediata. E aqui o examinador pega o Júnior Sênior. Por quê? Porque ele vai colocar 15 dias. E o Juninho vai seco colocar que são 15 dias. E aí você roda e aí você sai do jogo. Por quê? Porque se errar isso aqui, a torcida do Santos, que é gigante por natureza, passa você na prova. Volta comigo aqui então. Destruição imediata. Isso aqui nunca vi cair, mas para a aula ser completa, a gente tem que informar. É necessária a oitiva do cisnama, no caso da destruição de plantação? Está dispensada. Antes de ir passar aqui, dispensada. Pode voltar. Pessoal, ficou fácil isso?
Isso aqui, se você mandar mensagem para o colega que está estudando, ele vai errar. E ninguém se atenta a isso. Para mim, é uma das partes mais importantes da lei de drogas. Porque confunde mesmo, exige muita atenção. Exige muita atenção. Na dúvida, lembre, na hora que você vê aquela plantação, sai destruindo tudo. Claro, você vai guardar uma amostragem para exame pericial. Ficou claro isso, pessoal? Tranquilo! Então, sigamos o baile. Vem comigo para a tela. Procedimentos especiais de investigação ou técnicas especiais de investigação, é o famoso TEI. Mas você quer entrar na polícia, você fala PEI de tiro. Nada a ver, mas vamos lá. Tem essas duas previsões, infiltração e ação controlada. Volta comigo. Pessoal, quando falar em infiltração e ação controlada, algumas leis prevêem esse instituto. Mas aqui o tema é lei de drogas. Então grave. Para a lei de drogas, ambas precisam de autorização judicial. Ambas. Infiltração, tranquilamente. Ação controlada também. Sabe como que é chamada ação controlada também? Sabe aquele flagrante postergado, diferido? Pense comigo. Ação controlada nada mais é que você vai demorar a agir para pegar o maior número de pessoas. Você certamente está lembrando da lei 12.850, a lei que trata da organização criminosa. Mas preste atenção. Naquela lei, o delegado não pede autorização judicial para ação controlada. Ele comunica. E veja, antes da 12.850, a lei 9.034 de 95, lá no início, aquela primeira lei de organização criminosa lá que tratava, lá sequer avisava o juiz. Aí, meu amigo, sabe como que era chamada ação controlada naquela época? Ação controlada descontrolada. Uau! Por que isso? Simples, porque não tinha controle algum. Agora aqui o juiz tem o controle. Mas lembre-se, na lei de drogas tem que ter autorização judicial. Na lei de organização, basta comunicação. Ponto interessante. O que a polícia fez um dia? Descobriu que um cara, suspeitou que um cara estava traficando e passou a monitorá-lo, fazendo filmagens. No dia que tiveram certeza, foram e prenderam. Os tribunais internos, a defesa alegou que isso foi ação controlada para a lei de drogas, sem autorização judicial. Os tribunais entenderam que nesse caso, pessoal, não foi caso de ação controlada. Ao contrário, ficaram fazendo investigação sem ter a certeza e no dia que tiveram a certeza, fizeram flagrante próprio. Flagrante próprio é aquele que o agente está cometendo ou acaba de cometer a infração. Artigo 302, inciso 1º do CPP. Ficou claro? Gravou esse julgado? Se cair, você acerta. Então vem comigo para a tela. Vamos fazer um desenho aqui fácil. Olha, autorização judicial, infiltração e ação controlada. Eu falei que na lei de drogas, ambas precisam de autorização judicial. E ambas necessitarão da oitiva prévia do MP. Ficou claro, pessoal? Tranquilo isso. A previsão legal, pessoal, na lei de drogas está aqui, ó. Artigo 53. Vamos lá. Em qualquer fase da persecução criminal, ou seja, aqui cabe na fase extrajudicial, por exemplo, o inquérito, e durante o processo também. Relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o MP, os seguintes procedimentos investigatórios. 1. A infiltração por agentes de polícia em tarefa de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Volta comigo, pessoal. Infiltração por agentes de polícia. Portanto, você exclui qualquer outra coisa. Particular, agente da ABIN e etc. Legal? Se cair na sua prova, agora fala agentes de polícia. Você não vai errar. Uma pergunta interessante. Quantas pessoas precisam se associar para praticar associação para o tráfico? 3, 4, 5? Meu Deus! 2. Já tratamos disso. Tranquilo. 2. Eu suspeito que um indivíduo X, chamado Backbone, está traficando. O que eu faço com o Backbone? Peço autorização judicial e infiltro o Zequinha. Policial, agente de polícia. Zequinha infiltra onde? Ele vai passar a se passar
por traficante, vai se associar à backbone e vão ser associados para o tráfico. Aí eu te pergunto, backbone responde por associação para o tráfico? Sim ou não? Não. Por quê? Porque precisam de duas pessoas com dolo de se associar. Zequinha não tem dolo de se associar algum. O dolo dele é simplesmente descobrir o que está acontecendo ali. Não caiam nesse peguinha. Tá legal? O agente infiltrado não é computado para fins de associação ou de organização criminosa. Tá legal isso? Tá. Professor, se 4 ou mais pessoas se unem para praticar tráfico de drogas, respondem por associação ou por organização criminosa? Veja, automaticamente na sua mente a organização criminosa é muito maior. Aqui vai haver divergência, pessoal. Mas pensando de uma forma contra o réu, é melhor que ele responda por associação para o tráfico, que a pena é de 3 a 10 anos. Lá na organização criminosa da 12.850, a pena vai até 8. Atente-se então. Legal? Tem divergência, então nem vamos entrar muito nesse assunto aí. Se cair na prova, certamente roda anulada a questão. Legal? Volta aqui para a tela. E aqui no inciso 2º, deixa eu apagar aqui que dá agonia. No inciso 2º aqui, pessoal, está a não atuação policial. O que é a não atuação policial? A ação controlada, o flagrante postergado, diferido. Não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. A ação controlada você vai ver também aí, por exemplo, na 12.850, você vai ver na 9.613, que é a lei de lavagem. E aí vai, pessoal. Uma coisa interessante que ele coloca aqui na lei de drogas que não coloca nas outras, olha. Anote aí, marque no seu vadimeco, parágrafo único. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e, não estamos falando ou, conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Volta comigo. É óbvio, pessoal, que essa identificação não significa que você tem que ter a qualificação completa. Crime de tráfico, muitas vezes você sequer tem o nome do traficante. Você sabe que é. Mas percebam que é possível, inclusive, oferecer denúncia sem ter qualificação do indivíduo. Não, professor. No artigo 41, um dos requisitos da denúncia é a qualificação do indivíduo. Calma, Juninho. Calma. Não é a qualificação necessariamente. Pode ser outros meios que possam identificá-lo. Entendeu? Tranquilo isso então. Não precisa ter a qualificação completa, mas você precisa demonstrar qual é o indivíduo. Por exemplo, você vai colocar lá, é um cara forte, alto, moreno, está sempre naquela rua ali, todo dia, na filmagem ele aparece assim, assim, assado e etc. Forma que dê para identificá-lo. Você não vai colocar, é um indivíduo de 1,70 moreno. Pronto. Bom, meu Deus, como é que você vai identificar isso? Difícil. Então você tem que dar várias características. Legal? Volta comigo para a tela. A gente mata essa questão aqui, bem basilar. O que cai na prova é sempre essa aqui. Sempre, sempre. E pode cair essa aqui também. Esse slide aqui eu trouxe só para fins de se cair. Volta comigo para a tela. Mentira, porque já caiu. E você perceberá que é uma maldade imensa do examinador com você, concurseiro. O concurseiro mata um leão por dia. E mesmo assim as provas tendem a sempre dificultar a vida do coleguinha. O concurseiro é dificultado por natureza. Então, meu amigo, a gente tenta trazer aqui todas as nuances para você não errar. Vem comigo para a tela. Fixação da PPL. PPL é o quê? Pena restritiva de direito? Lógico que não, né, pessoal? Aqui são as penas privativas de liberdade, ok? Na fixação da pena privativa, pessoal, quando a gente vai estudar o Código Penal, todo mundo conhece o artigo 59. Ele vai tratar
das circunstâncias judiciais, que vai ser utilizado aqui para fixar a pena base. Legal. Primeira fase da dosimetria. Agora, olha só. No caso da lei de drogas, vai haver uma preponderância nas seguintes circunstâncias: natureza e quantidade. Como eu faço para gravar isso, professor? Lembre-se do laudo, né? O que o laudo tem que mostrar? A natureza e a quantidade. Então, esse aqui é o primeiro ponto que o juiz vai levar como consideração. E aí, depois vem a conduta social e a personalidade. Eu sugiro, como esse primeiro aqui é bem distoante, você precisa nem gravar tanto, que na hora lá você vai perceber. Mas esses dois aqui, você tem que gravar, porque eles também estão no 59. Então, você vai trazer esses três aqui. Só a preponderância. Memorize isso. Memorize isso. Faça o mnemônico que você quiser aí. Ah, professor, posso fazer o mnemônico aqui CP, de Código Penal. Faça. Você vai ver o tanto de circunstâncias judiciais que tem com a letra C. Lá no artigo 59. E você vai acabar se confundindo. Então, memorize, pessoal. Memorize essas duas aqui. E eu vou mostrar ao final aqui que isso cai em prova. Volta comigo. Meus amigos, eu encerro a parte principal aqui da lei de drogas. O resto você pode ler lei seca. Percebam que tratamos dos crimes. Começamos no artigo 28 e também pincelamos ali o artigo 27. Do início para até a 26 ali, leiam a lei seca. E depois da parte criminal, você vai entrar na parte processual e também leiam a lei seca. Às vezes o examinador cobra pontos detalhados ali, detalhados, simples. Juiz do Paraná de 2019 agora, o examinador cobrou para saber se na hora de restituir um bens, por exemplo, o juiz só vai aceitar com a presença pessoal do réu para decidir qualquer recurso nesse sentido, qualquer reclamação nesse sentido. Onde está isso? Tem lá escrito na letra seca da lei. Você tem que ler a lei seca também, da lei de drogas. No mais, tudo foi tratado aqui. Traremos agora algumas questões, acho que cerca de 30, tá bom? 30 tá bom? Tá bom ou não? E você perceberá que você não errará. Ou ao menos não é para errar. Professor, qual o número bom? 30 questões? 28 você está dentro. 28 você está dentro. 26 você já está ali na sorte. 24, 23 você já está precisando melhorar. Aí menos de 20, professor. Aí não vou nem comentar. Então vamos fazer as questões. Espero que você esteja preparado. Vou dando um tempo aqui para cada um ler e responder. Tá legal? Então vem comigo aqui na tela. Vamos estudar aqui umas questões da lei de drogas. Pera, professor, volta aqui comigo para a tela. Professor, o senhor está de sacanagem. Você traz questão de juiz da Bahia de 2018? De juiz, professor. A gente está estudando aqui para agente escrivão, cara. Vai ser diferente a questão. Não vai. Eu já expliquei 1, 2, 10 vezes que legislação extravagante não tem diferença. Certa vez, observando várias questões de concurso, por exemplo, sobre a lei de interceptação telefônica, eu fiz várias questões para os alunos. Interceptação telefônica envolvendo juiz, promotor, defensor, delegado, agente, escrivão. A prova mais difícil, a questão mais difícil sobre o tema foi de investigador da Bahia, de 2018. Muito mais difícil que questão que foi cobrada para juiz, que foi cobrada para promotor. Então, não caiam nessa conversa. Você está estudando para passar. 37% de aumento vai rolar aí, né? Se o governador já mandou a mensagem, estamos dependendo aí do presidente da República. 37%, 1.500 vagas e depois mais 300 para escrivão. Você quer mais o quê para levar a sério o seu estudo? Se você quer pegar um estudo com noções de direito, fique à vontade e talvez espere o próximo. Concurso na PCDF demora mais ou menos 5 anos. O último, eu fiz o de 2009 de agente. O outro foi em 2013, 2009 para 2013, nesse caso foram 4, né? 10, 11, 12, 13. Depois, tá querendo ter um agora, já estamos em 2019, há uns 6 anos. De delegado, o último concurso, 2010, depois o meu em 2015. São 5 anos. Se você quer fazer a prova brincando, tranquilo, espera mais 5. Foque, foque, foque. Vamos ser polícia, beleza? Vem comigo para a tela então, vamos lá.
Questões de droga, Juiz da Bahia 2018. À luz do entendimento jurisprudencial do STF, um gole d'água. Assinale a opção correta acerca do delito de tráfico privilegiado. Volta comigo. Tráfico privilegiado, pessoal, tratamos. Está lá no 33, parágrafo 4º. Primeira coisa que você tem que ter em mente, a súmula 512 do STJ já era, né, pessoal, foi cancelada. Por quê? Porque ela falava que esse tráfico aqui é hediondo. No caso, equiparado a hediondo. Não perdia, ela fala que não perdia a hediondez. Na verdade, é equiparado a hediondo. Mas não é mais. Não é mais. É um crimezinho comum. Legal? Tranquilo? Logo, se não é mais equiparado a hediondo, ela não sofre nenhuma incidência da Lei 8.072. Quais, professor? Aí a gente vem para a questão. Volta para cá. Trata-se de crime inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Pô, beleza, professor. Se fosse hediondo, sim. Mas a súmula 512 não existe mais. Logo, questão errada. O condenado pela prática de tráfico privilegiado, ele deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Volta aqui comigo. Nós falamos da inconstitucionalidade daquela previsão em lei que o STF entendeu. Depois veio até a resolução 5 do Senado, que eu falei dela. Veda-se a conversão em pena restritiva de direito? Não veda mais. E o início de cumprimento de pena tem que ser fechado? Nem isso mais. Nós tratamos, pessoal, que o tráfico de drogas, por exemplo, justamente o privilegiado, se ele sofrer a incidência de 2/3 da redução, a pena vai para 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses é regime aberto, cara. Infelizmente, a nossa lei favorece o primeiro tráfico da vida do cara. O seu primeiro tráfico não vai ter peso algum. Vai ter peso para você que está fazendo concurso público, porque você não vai ser aceito em concurso nenhum. Agora o cara que não está nem aí para concurso, ele vai tentar a sorte. Ele vai sair traficando, foi preso pela primeira vez, ele traficou 1000 vezes. Ele foi preso pela primeira vez, ele é primário. Ele vai tomar esses 2/3 aí de redução, vai ficar com a peninha de 1 ano e 8 meses. Vai iniciar em cumprimento de regime aberto. Na verdade, vai ser convertida em restritiva de direito. Olha a benesse legal. Meu Deus! O que o legislador pensou nisso? Então, volta para a tela. Aqui também é falsa. Eu não vou nem ficar arriscando, não, porque eu coloquei como VOF. Então, a primeira, falsa. A segunda também é falsa. Espero que você esteja aí acertando. Eu vou anotar no meu caderno aqui para a gente ver quantas você errará. Primeira falsa. Segunda falsa. Vamos lá, terceira questão. O condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado poderá alcançar a progressão do regime prisional depois de ter cumprido pelo menos 1/6 da pena no regime anterior, se ostentar bom comportamento carcerário. Volta comigo para a tela. Pessoal, pense comigo. Antigamente os crimes hediondos e equiparados, eles progrediam, era integralmente fechado, o regime era integralmente fechado. O STF veio no HC 82959, dígito 7 de São Paulo, e falou o seguinte, foi da lavra do ministro Marco Aurélio. Ele vai e fala o seguinte, olha, o regime integralmente fechado é inconstitucional. Aí vem a Lei 11.464 de 2007 e fala, olha, o regime nos crimes hediondos e equiparados será inicialmente fechado. Não é integralmente, aquele fechadão, ninguém sai daqui. É inicialmente. E essa lei passou a prever o seguinte, olha, se for primário, 2/5. Se for reincidente, 3/5. Tá, e os crimes cometidos antes dessa lei? Porque se falou que é inconstitucional, significa que era possível progredir. Para os crimes anteriores à lei, como é uma lei penal mais gravosa, para os crimes anteriores progride normal, com 1/6. Isso estamos falando para crimes hediondos e equiparados. Depois, só para ficar claro, através do HC 111.840 do Espírito Santo, esse da lavra do ministro Dias Toffoli, o STF falou que inicialmente também é inconstitucional. Por isso que a gente fala que o regime inicial pode ser qualquer um. Por que eu falei isso? A progressão é totalmente admissível, mas 2/5 se primário,
3/5 se reincidente, só posterior à Lei 11.464 de 2007. Se anterior, 1/6, artigo 112 da Lei de Execução Penal. Tranquila. E os crimes comuns? 1/6, cara. Mas o tráfico privilegiado, ele é crime comum ou não é? Ele não é crime hediondo. Legal? Vem comigo para a tela. Então, se ele não é crime hediondo, ele vai progredir com 1/6. Questão correta. O livramento condicional somente será concedido aos condenados pelo crime em apreço, no caso aqui é o tráfico privilegiado, que tenham cumprido mais de 2/3 da pena, exceto se reincidente específico. Volta comigo. Primeiro, se for aplicar a lei de crimes hediondos, ela vai fazer vínculo lá com o Código Penal, artigo, por exemplo, 83 e seguintes, e realmente precisa de mais de 2/3 para haver o livramento condicional. Porém, se você observa a lei de crimes de drogas, que é específica, ela não fala mais de 2/3, ela fala apenas 2/3. Só aqui já estaria errada a questão, porque mais de 2/3 é uma coisa, 2/3 é outra coisa. Quem é que fala isso? O grande mestre Dadá Maravilha. Aí eu falo para você o seguinte, isso nós estamos tratando e realmente há vedação do livramento condicional para um reincidente específico. Mas por que o Juninho erra? Porque aqui ele não está falando do tráfico comum, que é o que a lei se refere. Aqui estamos diante do tráfico privilegiado. Se o tráfico é privilegiado, o livramento condicional não vai pegar esse patamar de 2/3 ou mais de 2/6, a depender da lei. Ele vai para o patamar comum. Qual é o patamar comum? Mais de 1/3. Mais de 1/3 se for primário de bons antecedentes. Mais de 1/3 se for primário com maus antecedentes. Já que não tem previsão legal, você aplica a mesma ideia. E se for reincidente, mais da metade. Coloque isso no seu caderno. Como o tráfico privilegiado não é crime hediondo, ele vai seguir a regra do jogo. Como aqui não falou se é primário ou não, seria 1/3 ou 1/2. Na verdade, o que não é, são 2/3. Legal? Vem comigo para a tela. Então, questão errada. Matamos as de juiz. Volta. Impossível, pessoal? Não. Nenhuma. Inclusive, quem ministrou para vocês crimes hediondos foi o professor aqui. E lá eu deixei bem clara essa diferença de livramento condicional, progressão de regime, envolvendo crimes hediondos e equiparados. É fácil, pessoal, só depende de você. Volta comigo para a tela. Então, vamos para uma prova do MP antiga, MP do Paraná, 2019. Volta. MP do Paraná é um dos MP mais difíceis do Brasil de você ser aprovado. São questões muito difíceis. Agora vamos olhar sobre drogas, para você ver que não é difícil. Você está com material para passar. Só depende de você, colega. Vem comigo para a tela. Vamos mostrar. Ó. Dentre as penas previstas, para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, tá falando de qual crime aqui? O 28. Droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está a pena de prestação pecuniária. Está a pena de prestação pecuniária. Volta comigo para a tela. Vamos lá, pessoal. Quais são as penas do artigo 28? Tem prestação pecuniária? Vamos devagar. Tem advertência? Tem. Tem advertência. Tem a PSC? Tem. Prestação de serviço à comunidade? Tem. Que inclusive vai ser preferencialmente, não obrigatoriamente, vinculada à área de drogas. Tranquilo. E tem frequência a curso? Tem, né? Que o professor até botou do cursinho, falou assim, ó, cursinho para aprender sobre drogas. Não é isso? Sobre a prevenção, obviamente. Existe prestação pecuniária? Não. Ah, professor, tem multa. Primeiro, multa é uma coisa, prestação pecuniária é outra. Não precisa ser diferença aqui. Mas ainda que se você confundisse e achasse que multa é a mesma coisa que prestação pecuniária, eu falei que a multa na lei de drogas, para o artigo 28, não é pena. Ela é uma sanção para o descumprimento da pena aplicada. Quais são as sanções previstas? Eu falei que era a admoestação verbal, que é o paga-sapo. Você vai chegar e pagar um sapo pro cara, a admoestação verbal e depois a multa. E ainda falei que elas são sucessivas. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, não pode ser a multa primeiro. Tratamos de tudo, pessoal. Vai dar um intervalo aqui, eu vou tomar um cafezinho e a gente volta para finalizar as questões. Legal? Um grande abraço, até já já.